Boa noite para todos. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, pega a tua escritura sagrada, com muito amor e muito carinho. E nós vamos abri-la no livro de Êxodo. O Êxodo é o segundo livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Nós hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para cada um de nós. Está relacionado à libertação. Guarda no teu coração essa palavra. Libertação. Pode repetir comigo? Diga, libertação. É por que eu estou frisando bastante essa palavra libertação? Porque libertação é algo que tem faltado muito na vida de muitas pessoas. Como assim, pastor? Como que pode faltar libertação na vida das pessoas? Nós somos crentes. A gente vai à igreja. Nós estamos constantemente na igreja. Mas o problema, irmãos, é que nós passamos uma grande parte da nossa vida fora da presença de Deus, fora do caminho do Senhor. Existem pessoas que hoje estão com 40 anos de idade e ficaram 35, 36, 38 anos fora do caminho do Senhor. E durante esse processo, nós fomos doutrinados pelo mundo, doutrinados a fazer a vontade do mundo. Então o processo de libertação, ele não é um processo tão rápido como as pessoas imaginam. Há de se querer realmente ser liberto. A Bíblia é clara sobre isso. Ela diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o Filho só vai nos libertar quando nós realmente queremos a libertação. Parece ser difícil, mas é a pura realidade. Não existe como Jesus nos libertar se nós ainda continuarmos querendo estar servil, fazendo a vontade da nossa natureza humana. Então é por isso que nós vamos ler hoje a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Abre a tua escritura. Livro de Êxodo, capítulo de número 4. É o segundo livro do Antigo Testamento, Gênesis, logo seguido, Êxodo. E a palavra Êxodo quer dizer saída. Saída do povo de Deus. De um lugar onde eles estavam aprisionados. Então vamos para a leitura, para a gente poder compreender perfeitamente, porque só na leitura nós iremos compreender a palavra do Senhor. E diz assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara, Senhor. E o Senhor disse: lançai a vara na terra. E ele a lançou na terra. E ela se tornou em cobra. E Moisés fugia da cobra, da vara. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-la pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em vara na sua mão. E disse então: para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu peito. E assim ele fez. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse o Senhor: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter a sua mão ali no seu peito. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a outra mão, como a outra carne, totalmente limpa. E acontecerá que se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do segundo sinal. Pode se assentar agora, mas mantenha a sua Bíblia aí aberta. Querido Deus e eterno Pai, poderoso Senhor, esse é o momento que nós nos preparamos para ouvir a tua voz, a tua palavra. Fala conosco, Senhor, porque é para isso que nós viemos à tua casa, para ouvirmos a tua voz, para ouvirmos aquilo que tu tens, ó Deus, a falar ao nosso coração. Em primeiro lugar, fala comigo, porque estou colocado aqui como porta-voz do Senhor, como preleitor da tua palavra, para que eu tenha a palavra para falar ao coração dos teus servos, Pai. Fala, ainda que seja para chamar a nossa atenção, mas que o Senhor não deixe de falar, pois é para isso que viemos à tua casa, para ouvir a tua poderosa palavra. Amém. Vamos entender agora aqui essa palavra. Todo mundo conhece a história de Moisés, não é? Todo mundo sabe que Moisés já foi um escolhido do Senhor. Todo mundo sabe que Moisés nasceu na época em que o povo de Deus, que era no caso os hebreus, começavam a nascer mais gente do que o povo egípcio. E naquela época, o faraó, e esse faraó, quero deixar bem claro, ele já não conhecia José,
José do Egito, ele já tinha partido. E esse faraó não conhecia. E não tinha nenhum amor nem intimidade pelo povo de Deus. E quando ele viu que a população dos hebreus estava nascendo mais meninos do que as mulheres egípcias davam à luz, ele criou no coração dele ali um ódio, uma coisa diabólica. E ele então deu ordem que todas as crianças fossem mortas. Isso nos leva a uma passagem também do Novo Testamento. Você se lembra quando Jesus nasceu? E que os magos foram até Herodes perguntar para ele aonde haveria de nascer aquele que seria o rei dos judeus? Porque eles tinham ido para adorá-lo. E quando eles foram e falaram isso com Herodes, Herodes disse o seguinte: quando vocês os acharem, venham e falam comigo, que também eu quero adorá-lo. Mentira. E eles receberam uma revelação de Deus e não voltaram depois que encontraram Jesus. E naquela ocasião Herodes deu uma ordem, que era para que matasse todas as crianças também, porque a vontade dele era matar o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui também esse rei, esse faraó, deu uma ordem para que matasse as crianças. E a irmã de Moisés, Miriam, colocou aquela criança juntamente com a sua mãe no barquinho. A sua mãe ficou vendo a criança ir embora, porque ela tentou ocultar aquela criança até um certo tempo, mas não podia, pois a criança chorava, os soldados passavam e viam. E depois de ter colocado ela ali naquele rio Nilo, o rio passava exatamente ali nas propriedades de Faraó, e a filha de Faraó estava lá. E por providência de Deus, aquele barquinho passou onde aquela menina estava. E ela se apaixonou por Faraó. Quem não se apaixona por uma criança? E ela sabia que era uma criança hebreia. Miriam viu, quando ela pegou a criança e viu a conversa que houve dela com as suas servas, dizendo: quem poderá amamentar essa criança? Miriam se aproximou e disse: eu conheço uma mulher hebreia que perdeu seu filho, ela tem bastante leite. E ela então agora concordou. E ela falou: então você faça o seguinte, leve essa criança para que ela amamente a criança. Vou pagar para ela um salário, olha que coisa maravilhosa de Deus, para que ela cuide dessa criança. Quando Deus entra no negócio, meu irmão, o impossível acontece. Quando Deus está no controle das coisas, aquilo que você jamais imagina, acontece. Porque Deus, Ele é poderoso para agir de forma extraordinária. Presta bastante atenção. Moisés cresceu, se tornou homem, recebeu as regalias. Mas quando ele chegou a uma certa idade, ele teve lá um problema, uma discussão, uma briga. Houve uma agressão. Um egípcio bateu com a cabeça, morreu. E foi Moisés quem empurrou ele. E Moisés teve que fugir. Providência de Deus. Tudo providência de Deus. Muitas das vezes Deus vai te levar para algum lugar que você nem sabe. E Moisés saiu, fugido daquele lugar. Moisés estava com 40 anos de idade. E Moisés agora, fugindo de Faraó, do Egito, Moisés constituiu uma família. Moisés foi trabalhar com um homem, o Jetro, que se tornou seu sogro. Mais 40 anos. Quando Moisés já estava com 80 anos de idade. Cuidando ali das ovelhas do seu sogro. As ovelhas vão para as montanhas e Moisés sobe na montanha atrás das ovelhas. E quando ele vai procurar a ovelha, ele olha e vê um fogo. Tinha ali uma vegetação chamada sarça. Ela estava bastante verde. Moisés, quando viu aquilo, ele ficou impressionado e ele falou: agora eu chegarei para perto e vou ver esta maravilha. Porque ele sabia que uma sarça não poderia pegar fogo estando verde. Muitas das vezes, o Senhor está te atraindo para perto dele e a gente está chegando para longe de Deus. E o Senhor está te convidando para perto dele, para perto do fogo. E aí o fogo é a presença do Espírito Santo. E a gente fica se ausentando, indo para longe do Senhor. Moisés chegou perto. E quando ele chegou perto, ele ouviu uma voz. Essa voz é a voz que a gente precisa ouvir sempre. É a voz de Deus. E a voz dizia para Moisés: descalça a sandália dos teus pés, porque a terra onde você está pisando é uma terra santa. Por que a terra era santa, irmão? Porque ali estava a presença de Deus. É como aqui no templo. Eu vou explicar uma coisa que talvez você não entenda. Estamos todos nós aqui, reunidos aqui. Esse lugar se tornou um lugar santo. Porque aqui está a presença do Senhor entre nós. Mas haverá um momento em que todos nós iremos embora. E quando nós sairmos daqui e formos embora, o Senhor também vai embora. Isso aqui vai ficar como uma construção comum, sem a presença de Deus. Esse lugar só se torna especial quando a igreja do Senhor está reunida. E aí, quando a igreja do Senhor está reunida, Deus está presente entre nós. Porque a promessa dele, que onde o povo se reunisse, ele estaria presente. E agora Deus fala para ele: descalça a sandália dos seus pés, porque o local onde você está é uma terra santa. Irmãos, presta bastante atenção. Deus começou um diálogo ali com Moisés.
O diálogo de Deus com Moisés, agora, era para Deus libertar o povo. Mas, só que Moisés começou a se esquivar de Deus. Sabe de uma coisa? O grande problema nosso, de uma forma geral, é quando Deus nos chama para uma grande obra e nós começamos a nos esquivar de Deus. E é necessário, muitas das vezes, Deus nos apertar. Aí ficamos como uma cana sendo passada ali no moinho. Você já viu uma cana passada no moinho? Como é que ela fica? Ela fica toda deformada. E quando você pensa assim, essa cana não dá mais caldo, aí o sujeito vai lá e pega aquele bagaço daquela cana, enfia de novo dentro do moinho e aperta de novo e você vê o caldo saindo lá do outro lado. Você fala, não é possível, parecia que não tinha mais nada. É exatamente isso que Deus faz com aqueles que tentam se esquivar dele. Deus vai apertando, Deus vai esmacando, vai apertando, apertando, até a gente dizer, Senhor, tenha misericórdia. Não dá mais para fugir da tua presença, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para te servir. Foi exatamente isso. Moisés tentava se esquivar de Deus. Moisés começou a dizer que ele era pesado de palavra e era mesmo. Porque Moisés tinha ficado 40 anos no Egito. Depois ele ficou 40 anos agora fora do Egito, com teu sogro. Em um outro lugar, falando um outro idioma. O pesado de palavra que ele dizia não era gagueira, como alguém diz. Não era fanhoso, como muitos dizem. Não. O que ele tinha era um sotaque pesado. Como ele iria chegar para os teus pessoal hebreu, conterrâneo, e dizer para eles que Deus tinha mandado para ele quando o sotaque dele era estranho. E ele tentou de todas as formas se afastar de Deus. Mas Deus não tem moleza para ele, não. Mas tem uma frase que Moisés pergunta para Deus assim: Senhor, quando eu chegar lá, e que eu for lá falar do Senhor, eles vão me indagar, vão perguntar a mim qual é o nome do meu Deus. Guarda isso agora no teu coração. Talvez você já tenha ouvido falar muitos nomes de Deus por aí. Olha o que o Senhor diz que é o nome dele. E eu vou ler aqui, você não precisa ler. No verso capítulo 3, não precisa ler, ouça só. Verso 13, diz assim: Então disse Moisés a Deus, atrevido, né? Moisés era atrevido. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, quer dizer, quando eu chegar ali, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou, e eles me disserem, qual é o nome do seu Deus? Que lhe direi? Olha o 14, o que Deus diz. E disse Deus a Moisés: Eu o sou, que sou, te enviou. Então, parece um nome que, a gente observando direitinho, parece um nome sem sentido, sem nexo. O eu sou, te enviou. Será que a gente já ouviu isso de Jesus Cristo? Jesus Cristo disse assim: eu sou aquele quem falo contigo. Quando foi que Jesus falou isso? Quando Jesus estava com a samaritana, você lembra? Apanhando água lá no poço. Aí a samaritana falou assim: como sendo tu judeu pede água para mim que sou samaritano? Judeu não se dá um samaritano. Me dá um pouco d'água, Jesus disse para ela. Se tu me desse dessa água, eu te daria da água da vida. Eu o sou. Quando ela perguntou sobre o Messias, Jesus diz assim: eu o sou. Quando também os discípulos estavam com Jesus, Jesus transformou os pães para a multidão. Ele disse: eu sou o pão da vida. Jesus disse: eu sou a água da vida. Você sabe que o mundo, a humanidade não pode viver sem água, pode? Você pode até viver sem comida, mas você não vive sem água. Você já percebeu? Se você estiver internado ou alguma coisa, a primeira coisa que eles te dão é uma feijoada para comer, não é? Não, é água. Enfia lá uma injeção no teu braço lá e dá soro para você. E fica lá pingando o soro. Você não está comendo nada e o soro está pingando lá e você consegue sobreviver porque o soro está te sustentando. Está entendendo? É exatamente isso. O que nós precisamos entender aqui é que havia, na verdade, uma dificuldade para Moisés poder entender aquilo que o Senhor estava falando, que Deus estava falando com ele. E Moisés tentava fugir de todas as formas. Até que nós chegamos na leitura que o Senhor pergunta para Moisés: Moisés, o que é que você tem na sua mão? E Moisés diz para o Senhor: eu tenho uma vara. Uma vara, Moisés. Lança essa vara no chão. E Moisés lançou a vara no chão. E quando a vara caiu no chão, ela se transformou numa cobra, numa serpente. E Moisés se assustou com aquela serpente. E o Senhor falou: pega a serpente, pega pelo rabo. E ele foi e pegou a serpente pelo rabo e ela se transformou de novo em uma vara. Mas mesmo assim, Moisés não aceitou o argumento, mesmo tendo visto aquela maravilha que Deus tinha feito, ele não aceitou o argumento. O Senhor falou: Moisés, enfia a mão no seu peito, por dentro da sua roupa. E Moisés enfiou.
Agora olha a sua mão. Quando Moisés olhou a sua mão, ela estava leprosa. Moisés tomou um susto com aquilo. Por quê? A lepra era algo terrível naquela época. O Senhor falou, calma, enfia de novo a mão no peito. E ele enfiou a mão de novo. Agora olha a tua mão, Moisés. Quando Moisés olhou a sua mão, a mão estava curada, não tinha mais nada. Você sabe de uma coisa? Trazendo para nós, Deus tem nos chamado. E a gente sempre se esquivando de Deus. Aí Deus deixa vir uma serpente, uma seta venenosa para nos atingir. Quem usa muito o argumento da seta, que foi atingido por uma seta, são o pessoal da Assembleia de Deus. E é verdade, existe a seta venenosa mesmo. Mas a seta venenosa, ela só te atinge quando você está longe da presença de Deus. Porque se você estiver na presença de Deus, ela não tem poder para te atingir. Ela não tem poder para te causar mal. Por que não tem? Porque quando você está na presença de Deus, você está revestido da armadura de Deus. Quando você está na presença de Deus, é colocado sobre você um capacete, que é o capacete da salvação. E esse capacete da salvação é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você está na presença do Senhor, podem vir todas as setas para tentar atingir a você, mas você não vai ser atingido. Porque a Bíblia diz que aos teus anjos dá ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E ainda diz que 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, irmão. Mas o grande problema, querido, é que muitas das vezes nós queremos que Deus nos proteja, mas nós, em vez de estarmos nos escondendo atrás de Deus, nós queremos estar na frente de Deus. Em vez de estarmos escondidos atrás da palavra do Senhor, queremos estar à frente da palavra de Deus. Quando Deus nos dá uma ordem, não queremos aceitar a ordem que Deus está nos dando. E aí Deus não pode fazer nada. E o que Deus estava falando ali para Moisés era o seguinte: tudo isso poderá acontecer com você se você verdadeiramente não obedecer a minha palavra. Mas se você obedecer a minha palavra, você pode ter certeza que grandes coisas eu farei. Deus, a partir daí, começou a se aborrecer com Moisés. Deus começou a ficar irado com Moisés. Mas Deus pode se irar? Pode. Deus pode se irar? Pode. Ontem mesmo o Tauã pregou aqui sobre Balaão e sobre Balaque. Balaque queria pagar a Balaão. Balaão no começo disse que não, mas depois ele começou a aceitar. Concupiscência da carne. Quase que ele pagou com a vida. Só não pagou com a vida, porque Deus teve misericórdia. Porque Deus colocou um anjo ali com a espada desembaiada. E Deus falou claramente para ele, por intermédio daquela mula. Falou ali para ele, por causa da desobediência. Sabe, quando a gente desobedece a Deus, a gente ouve tanta palavra, a gente ouve palavra de burro, a gente ouve palavra de mula. É verdade. As pessoas mais ignorantes, de menor conhecimento na vida, fala para você, ela consegue, na verdade, convencer a você de alguma coisa. Mas quando você tem a palavra de Deus, o Espírito de Deus te revela, e ela não deixa você ser enganado. Porque a sabedoria do alto vem sobre você, irmão. É verdade. Quando nós não temos a palavra de Deus, nós somos levados a doutrinas de homens que querem conduzir as pessoas não como ovelha, mas querem conduzir as pessoas como cavalo. Ovelha não se bota cabresto na boca. Ovelha se usa o toque do cajado apenas. Mas quando querem conduzir a pessoa como um cavalo, usa-se espora, usa-se chicote. E tem muita gente nessa situação, porque em vez de estar atrás da palavra de Deus, deixando a palavra estar na frente, quer estar na frente da palavra, e em vez de estar dando ouvido à palavra de Deus, está dando ouvido a homens que querem aplicar doutrinas e preceitos. Eles não entram no reino do céu e não deixam as outras pessoas entrarem. E hoje Deus fala claramente conosco. A promessa do Senhor ali para Moisés era libertar aquele povo da opressão de Faraó e conduzi-los à terra prometida, a nova Canaã. E o Senhor, presta bastante atenção, Ele não é homem nem filho do homem para mentir, nem para se arrepender. O povo chegou à terra prometida, mas demorou muito tempo. O Senhor mandou as pragas sobre o Egito. O Senhor fez o povo passar pelo Mar Vermelho. O Senhor fez o povo tomar uma direção pelo deserto, aonde o povo deveria andar 40 dias. Eles andaram 40 anos por causa da desobediência. Isso quer dizer para mim e para você, aquilo que é para você ser abençoado rapidamente, a gente desobedece e por isso a gente fica andando em círculo. E vê todo mundo chegando, se despontando, e a gente vai perdendo a batalha, porque estamos fora da palavra de Deus. E há uma necessidade, irmão, de nós podermos vencer. Olha, eu vou contar aqui uma coisa para você. Você pode estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você pode fazer todos os cursos de teologia. Você pode fazer bacharel, tá? Você pode fazer o que for.
se você não guardar a palavra de Deus, de nada servirá para a sua vida espiritual. De nada servirá para a sua vida espiritual. O que eu conheço, irmãos, de homens formados, de homens que estudaram, que fizeram cursos de teologia e hoje estão completamente fora do caminho do Senhor. Sabe por quê? Você não sabe. É porque eles acharam que sabia muito e agora não dependiam mais de Deus. E quando a gente começa a achar que não depende de Deus, a gente começa a cair. E aqui, nesse momento, voltando agora de Moisés para Jesus Cristo, você vai ver a diferença que aconteceu. Moisés resistiu ao Senhor. Moisés disse para o Senhor que ele não estava preparado. Disse para o Senhor que ele não falava bem. Disse para o Senhor que ele não estava apto para fazer aquilo. E ele tentou de todas as formas fugir do chamado do Senhor. Agora, vamos para Jesus, para ver o que foi que aconteceu. A palavra diz que o Senhor chamou João Batista, botou João Batista pregando no deserto. João Batista começou a batizar nas águas. Quando Jesus completa 30 anos de idade, um jovem de 30 anos, Jesus aparece para ser batizado. Por que foi que Jesus apareceu quando tinha 30 anos de idade? É porque para ser um sacerdote segundo a lei, ele precisava ter a partir de 30 anos. Não existe uma coisa aqui, você para tirar habilitação, carteira de motorista, você não precisa ter uma idade mínima, acho que é de 18 anos. Não é assim que acontece? Mas também devia ter também para a idade máxima, né? Devia ser também. Porque tanto quando você é novo demais, você não tem condição, porque não tem responsabilidade, mas se você também tiver idade demais, você não tem reflexo. E não é verdade isso? É verdade. E lá, Jesus teve que esperar os 30 anos, mas quando chegou na idade dele, ele se apresentou e João Batista disse: eu que deveria ir a ti, tu vens a mim? E Jesus disse assim: deixa que seja assim, para que se cumpra toda a lei e toda a palavra de Deus. Toda a lei. Você sabia que o povo foi batizado em Moisés? Aquele povo, eles foram batizados em Moisés. Agora, nós chegamos em Jesus Cristo. Jesus é batizado por João Batista. E você vai ver agora o que foi que aconteceu. Diferentemente de Moisés, Jesus disse assim: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu ressuscite a todos. Você sabia que a vontade do Senhor é nos dar vida eterna? Moisés estava levando o povo à Nova Canaã. Jesus nos levará ao céu, irmão. Na Nova Canaã, todos que conseguiram chegar lá envelheceram e morreram. Aos céus, todos que conseguirem chegar lá viverão eternamente. Então guarda esta palavra no teu coração e aproveite para meditar nesta palavra e analisar na nossa vida o que é que nós verdadeiramente temos feito com relação ao nosso chamado. Existem algumas pessoas que acham que elas foram chamadas somente para ficar sentado na igreja, no banco. Não, irmão. É claro que nem todos terão cargos, mas examine cada um a si próprio e veja qual é o seu dom, qual é o seu chamado, e apresente-se diante do Senhor. Eis aqui. Existem pessoas que são chamadas para sustentar a obra de Deus. Ela tem uma condição melhor financeira e o chamado dela é aquela. Existem outras que são chamadas para trabalhar, ficar na portaria. Coitada, ela ganha tão pouquinho e ela não tem condição de sustentar financeiramente a obra de Deus, mas ela tem condição de sustentar a obra de Deus com o trabalho na portaria. E assim sucessivamente. Na obra do Senhor, há espaço para todos que querem trabalhar com amor, que querem chegar e colocar o seu coração para servir a Deus e não para ser servido, irmão. O grande problema é que quando nós chegamos, nós queremos que a igreja se enquadre nos moldes daquele que está chegando. E não vai funcionar assim em lugar algum. A palavra de Deus, ela fala sobre isso, que é necessário que nós nos enquadremos no chamado do Senhor para aquilo que Deus nos chamou. É tipo assim, esta igreja, por exemplo, ela existe há 30 anos. Tem 30 anos que o Senhor sustenta essa obra. Eu chego hoje aqui nessa obra e digo assim: não, vamos mudar tudo isso aqui. Quem és tu? Quem és tu? Pois a palavra do Senhor tem sustentado durante 30 anos. É verdade. E nós precisamos entender isso. Somos chamados para cooperadores, colaboradores. Somos chamados como ajudadores, mantenedores, obedientes à obra e à palavra de Deus. Foi assim. Deus não poderia ter chamado qualquer um a outro tipo de pessoa, mas ele chamou Moisés. E Moisés teve que se enquadrar naquilo que Deus estava colocando para ele. E é exatamente isso. Eu, Baldu Sérgio, tenho que me enquadrar naquilo que Deus está colocando para mim. Porque se eu sair fora daquilo que Deus está falando para mim, eu sairei realmente fora. Sairei fora. E aí eu, falando de mim, Baldu Sérgio, posso até dizer assim: mas se eu sair, como é que vai sobreviver a obra? Que isso? A Bíblia, a palavra do Senhor diz que até de pedras Deus levanta adoradores. Quem sou eu
Infeliz de mim se eu pensar assim. E infeliz de qualquer uma ou outra pessoa se pensar assim. Somos servos para servir e discípulos para aprender. Oremos ao Senhor, por favor. Querido Deus e eterno Pai, reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Reconhecemos, meu Deus, que a Tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Reconhecemos, meu Pai, claramente, que somos 100% dependentes do Senhor. E sem o Senhor nós não somos nada. Estendes, meu Deus do céu, a Tua mão sobre a nossa vida e nos ajuda a permanecer no Teu caminho. Dá-nos um caráter cristão. Dá-nos um caráter de verdadeiros adoradores. Que o eu desapareça de mim e de cada um de nós. E o Senhor, meu Pai, é que apareça sempre na nossa vida. Estende a Tua mão para abençoar esta amada igreja, a comunidade evangélica Campo da Paz. Que cada um dos nossos irmãos que estão assentados ouvindo a Tua palavra, meu Pai, que receberam a Tua palavra, receba essa palavra nos seus corações. Que essa palavra cresça, meu Pai, a cada dia mais. E que nós cresçamos junto com a Tua palavra, meu Pai. Porque o Teu desejo é este, que nós nos multipliquemos, meu Pai. Viemos a produzir a 30, 60 e a 100%, Pai. Eu te peço agora, e agora te agradeço por tudo isto, Pai. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido irmão, você que nos assiste aí pela internet, pelo YouTube, eu quero nesta hora passar aqui para você o nome da igreja. É a Seca Paz, Comunidade Evangélica Campo da Paz. Que essa palavra tenha entrado no teu coração e que você viva hoje como se Jesus Cristo voltasse hoje. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.